Bom, boa noite. Eu sempre me sinto privilegiada de fazer parte dessa reunião. Mas, antes de mais nada, é um assunto intrigante, porque a continuidade da vida, ela faz parte do tema, né, que é a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Então, nós podemos abordar várias questões nessa passagem, né? E, então, o nosso trabalho de hoje é falar sobre adaptação ao plano espiritual e auxílio ao desencarnado, né? Desencarne é falado num outro tema, mas hoje o nosso assunto é o auxílio ao desencarnado. Então, acho que a primeira questão, né, que nós poderíamos aí já levantar, quem é que não tem dúvidas, expectativas, medos, mitos em relação a como que será a nossa vida pós-desencarne? É engraçado que nós temos, às vezes, muitas dúvidas internas com nós próprios, mas é um assunto que não é muito discutido entre as pessoas, nem mesmo entre os espíritas, né? Porque você não vê o pessoal conversando, né? Os espíritas, olha, sabe, eu estou pensando que pode acontecer isso, aquilo na continuidade da minha vida, né? É interessante que as pessoas evitam um pouco esse assunto, lógico, é lógico que é natural que nós acabamos criando uma série de expectativas, né, em relação a isso, desejos, né, os nossos desejos de como é que nós gostaríamos que fosse essa continuidade da vida, mas também tem um medinho, né? Tem um pouco de medo, falo, nossa, o que será que vai acontecer? Como será que é meu estado? Eu vou perceber imediatamente, né, que eu já estou do outro lado da vida, né, como dizem por aí, né? E tem alguns mitos, né, que podem acontecer aí com nós em relação a essa continuidade da vida. Então, nós temos esses dois aspectos, né? O primeiro são as expectativas, e o segundo é a realidade. Não é incomum que nós tenhamos dificuldades de lidar com a realidade, porque nós temos muitas expectativas, muitas coisas idealizadas, e que às vezes se confrontam com a realidade, o que de fato irá acontecer. Então, nós temos, né? Acontece isso, gente, é natural, é normal, né? É a mesma coisa que vamos fazer assim, as pessoas acabam tendo uma expectativa quando vão fazer uma viagem longa. Como será o lugar que eu vou? Como que é o povo? Como que é o tipo de comida? Né? Nós temos essas alimentação, nós temos às vezes essas expectativas, criamos expectativas. Agora, já imaginou quando a mudança é uma mudança não para um país, nem para uma cidade, mas é uma mudança de dimensão. Então, é muito natural todas essas questões e essas dúvidas. E algumas das questões que nós temos, né, uma grande parte de nós, é a seguinte: acontecem mudanças imediatas? De repente eu, né, desencarnei e aí eu já retomo todo o conhecimento que eu adquiri, o meu patrimônio de conhecimento em outras encarnações. Existem mudanças imediatas quando nós fazemos a nossa passagem para o mundo dos espíritos, né? São questões, né? E os nossos encontros, os meus familiares estarão me esperando? Quem que vai me receber? Tem muito isso. Quem vai me receber? Vou encontrar eu posso me encontrar com os meus inimigos, com aquela pessoa que eu tive uma desavença muito grande e que já partiu antes de mim. Será que eu vou encontrar esses desafetos também? Então, nós temos essas questões dos encontros, com quem nós teremos e quem é que nos receberá né, nessa passagem? Tudo natural. E a outra questão é a questão das dores, né? É muito comum, né? Quando uma pessoa está em um momento de sofrimento antes do desencarne, e a pessoa desencarna. Então, é muito comum todos nós ouvirmos, e até nós falamos, nossa, agora ela descansou, acabou o sofrimento da pessoa, não, né? Acabou o sofrimento, vai descansar. Então, nós falamos, é porque esse é o nosso desejo, lógico, né? Mas, será que as dores todas acabam quando nós
né, nós mudamos de plano, desaparece tudo? Vamos, né, nós vamos aí examinando devagarinho essas questões. E o terceiro aspecto é o seguinte: é necessário uma adaptação a essa nova realidade. Aí nós estamos numa realidade do mundo dos espíritos. Então, é necessário uma adaptação. Nós sempre precisamos de uma adaptação em qualquer mudança que nós fazemos, de casa, de trabalho, de país. Então, sempre é necessário um período de adaptação, né? Então, nós vamos o quê? É necessário uma adaptação a uma nova dimensão, a uma nova realidade. Às vezes nós falamos assim, é uma outra realidade ou é uma nova realidade. É, é interessante porque nós já passamos por esse processo tantas e tantas vezes, e ainda assim nós ficamos com algumas expectativas e alguns receios, porque nós não nos lembramos como é que foram esses processos anteriores, dessas passagens que nós já fizemos muitas vezes. Mas é uma outra circunstância, né? É uma outra realidade. E aí vamos fazendo algumas perguntinhas que pode acontecer com todos nós, né? Que nós nos perguntamos ou queremos respostas, né? Como que nós vamos nos adaptar sem esse corpo que nós nos acostumamos, né, a cuidar dele, a conviver com ele durante tantos e tantos anos, né? Quando nós partimos, o que que acontece? Nós estaremos sem esse corpo. E aí a pergunta, como é que eu vou fazer sem o corpo? E a estrutura familiar? Porque nós criamos aqui na vida de encarnados toda uma estrutura profissional, familiar, de relacionamento, de amigos. Temos toda uma estrutura familiar. E quando nós fazemos a passagem, né, essa estrutura não será a mesma, porque não vai todo mundo, né, da família. É uma outra estrutura que nós iremos, né, ou encontrar ou criar, né? Construir, é uma outra. Outra questão, nossa, é um mundo desconhecido. É desconhecido entre aspas, né? Porque o mundo espiritual, na verdade, na verdade, nós convivemos com o mundo dos espíritos. Toda noite, quando nós vamos dormir, nós estamos em contato com o mundo espiritual, né? A dimensão que nós iremos, quando desencarnados, morar um tempo, né? Um tempo lá. Então, não é tão desconhecido assim, mas nós temos um pouquinho de questões, dúvidas, né? E a outra é a questão da forma e da aparência, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, vou, né, vou desencarnar, vou encontrar meu pai e minha mãe, né? Será que eles vão me reconhecer? Como que eles vão me reconhecer se eu não tenho corpo? Mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o espírito consegue, utilizando a capacidade, né, as propriedades que o perispírito tem, de se mostrar com o formato, com a forma, com a aparência não é nem só da última encarnação, de muitas e muitas outras encarnações, dependendo da necessidade. Então, não temos que ter essa preocupação se nós seremos reconhecidos ou se nós iremos reconhecer os nossos familiares. Claro que nós iremos, porque, né, o espírito utiliza das propriedades do perispírito para se identificar. Então, olha quantas questões interessantes e que vale a pena nós até termos esses questionamentos e buscarmos um entendimento, né? Claro que nós não vamos conseguir uma resposta exata, né? Mas nós podemos ir buscando o entendimento dessas questões todas. E tem uma outra questão, né, que essa é o que pode mexer um pouquinho mais com todos nós, né? Porque é muito comum nós ouvirmos assim, como é que vai ser a continuidade da minha vida? Como é que eu vou viver no mundo dos espíritos? E aí nós vamos encontrar na literatura, assim, o homem será feliz ou não, dependendo se viveu bem ou mal. Aí você fala, opa, aí você fala, opa, que história é essa? E aí dá medo mesmo, né? Aí dá um pouco de. Porque aí nós precisamos entender quais são as concepções que nós temos da vida após o desencarne ou a morte, né? Porque não é bem assim, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma vida aqui
né, que eu não aproveitei nada, eu não fiz nada, né, a gente acha que não aproveitou nada, mas nós sempre aproveitamos algumas coisas. Mas acontece, a pessoa começa a se questionar, nossa, eu não fiz o que eu deveria, eu não tive tanta caridade, eu não fui tão uma pessoa tão boa, eu não fui feliz, então eu vou continuar sendo infeliz. Não é bem assim, né, gente? Porque olha como é interessante o título, continuidade da vida. Então, é continuidade da vida do espírito. E nós construímos um patrimônio. É esse patrimônio, esse nosso modo de viver, né, ao longo dos séculos e séculos, é que vai influenciar a continuidade da nossa vida. Não vai ser o que eu fiz nessa encarnação. Não quer dizer que não vai ter uma influência, tem, mas não é, mas nós temos um patrimônio, né, criado. Pode ser que nessa encarnação eu tenha feito muitas escolhas muito equivocadas, mas não serão essas escolhas equivocadas que irão determinar a minha continuidade da vida. Vai ter uma pequena influência, mas é o meu modo de ser, o meu modo de pensar, como que eu venho construindo o meu patrimônio, é que terá uma influência maior ou menor. Por isso que é importante, né? Então, não é assim tão linear como algumas pessoas podem pensar, né? Olha, se você foi uma pessoa boa, a sua vida vai ser boa, vai continuar bom. Se você foi uma pessoa má, a sua vida vai ser péssima, né? Não é assim, porque a doutrina nos mostra que a vida não é assim linear, as experiências não são assim tão lineares, que nós vamos construindo, existe um dinamismo imenso, né? Na nossa na vida como um todo. Então, vale a pena nós pensarmos um pouquinho nisso, não é bem assim. Agora, nós vamos pensar um pouquinho das mudanças, né? O que muda de fato na nossa continuidade da vida? Porque essa é uma questão que nós queremos muito saber. Quais são as mudanças que acontecem? Bom, a primeira mudança, né, que essa todos nós sabemos, né, é que nós estaremos desligados de um corpo material. E isso tem consequências? Claro, claro. Porque nós teremos menos restrições, porque quando o espírito está encarnado, essa matéria, pela sua condição de muito material ou muito densa, ela, de alguma maneira, ela tem uma influência de, vamos dizer, adormecer muitos potenciais do espírito. E isso é natural, viu? Não tem nada de errado. É natural. E quando o espírito se desliga desse corpo, existe menos restrições para que o espírito, né, possa tomar posse de muitos dos conhecimentos que já foram construídos ao longo de muitas existências. É claro que é importante também, não virá à tona todos os conhecimentos do espírito, não é bem assim. Mas nós conseguimos tomar posse de alguns desses potenciais e desses conhecimentos que nós já desenvolvemos em existências anteriores. Então, primeira mudança é essa, né? A outra mudança, o contexto de vida, é outro, né? Esse é outro contexto de vida. Nós criamos uma estrutura de vida enquanto encarnados. Essa estrutura, ela vai, né, ser modificada. Não vou falar que vai ser desmanchada, né, porque não é assim. Ela vai ser modificada. E aí, o que que acontece? Nós vamos ter um outro contexto de vida que nós iremos nos adaptando e criando, inclusive, ou com reencontros ou com novos encontros, e nós vamos criando um outro contexto de vida, né? E isso é importante nós sabermos, né? Vale a pena nós sabermos disso. A outra questão é a espiritual, porque aí o espírito, desligado do corpo material, as percepções se ampliam e muito, né? A visão que o espírito vai ter vai ser muito mais ampla, muito maior do que enquanto encarnado, né? Então, as percepções são mais sutis, são mais amplas, são mais delicadas, e o espírito tem condições de perceber aquilo que nós não conseguimos perceber enquanto encarnados, né? Então, nós estaremos imersos num mundo espiritual com muitas estruturas diferentes daquelas que nós temos aqui no mundo encarnado, né? Então, mais percepções, né? E aí a gente começa a mexer na questão dos mitos, né? A pessoa fala assim, ah, então, bom, legal.
vou continuar minha vida, não tenho mais o corpinho, não dói mais nada. É, aí que tá, né? As dores do corpo físico, se ficarem só no corpo físico, elas vão desaparecer, né? Nós não sentiremos. Mas as nossas dores emocionais, elas continuam, né? As nossas tristezas, as nossas questões emocionais, aquilo que é característica do espírito não muda, vai continuar conosco, né? Então, se eu sou uma pessoa que encaro a vida com esperança, eu vou continuar encarando a vida com esperança, né? Porque essa é uma característica do espírito. Agora, se eu sou uma pessoa pessimista, que encaro tudo de uma forma muito crítica, muito exigente, eu vou continuar com essa característica, né? Então, a dorzinha lá no quadril pode desaparecer, a dorzinha de cabeça pode desaparecer, como às vezes eu brinco, a dorzinha do ciático, nós vamos nos livrar dela, mas as dores do coração, né, são as dores emocionais, essas vão conosco, porque essas estão no espírito e não no corpo. Então, vale a pena nós pensarmos também nessas questões. Por isso que tudo que nós pudermos resolver aqui na nossa encarnação, melhor para nós, né? Se nós conseguirmos resolver os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos desafetos, melhor para nós. É menos carga nós estaremos levando nessa continuidade da vida. O que não muda? A nossa identidade. Nós vamos continuar sendo nós, né? Os nossos valores não mudam imediatamente, né? Nós precisamos de renovação e muitas experiências para mudar valor. Valor não muda só porque nós desencarnamos. Muda, nós vamos continuar com o nosso jeito de ser, né? As nossas tendências vão continuar sendo elas, até nós conseguirmos ir transformando essas tendências, esses valores, eles vão continuar conosco, em qualquer local do universo que nós estejamos, né? A nossa ética, a nossa moral também é a mesma. Eu não vou, de repente, desencarnei, eu tenho outra ética. Não, é uma construção do espírito, né? A ética é uma virtude, então ela vai continuar, a nossa ética continua conosco, né? E aí que eu coloquei, né? Algumas enfermidades nós iremos carregar conosco. Aí fala, ai, que pena. Mas paciência, né? Porque nós não tiramos assim, né? Depressão, ansiedade, desequilíbrios, nós não tiramos assim porque desligamos do corpo. Não, né? Então, algumas nós vamos levar para até nós conseguirmos resolvê-las. Em relação, agora, e adaptação? Então, essas são as mudanças. E adaptação? Como é que é a adaptação? Porque essa também é um grande questionamento, né? Nós vamos conseguir nos adaptar fácil ou não? Gente, depende, né? Nós não temos uma regra igualzinha para todo mundo, né, quando desencarna, né? Não temos, né? E as primeiras impressões que nós podemos ter nessa continuidade da vida são muito variadas, depende de cada um, depende da história de cada um, depende como eu sou, como eu vivo, o que que eu faço, né? Então, algumas pessoas têm facilidades e outras têm dificuldades, né? Depende do nível evolutivo de cada pessoa para essa adaptação, né? Depende do patrimônio que nós já temos construído para essa adaptação. E essa adaptação pode ser mais fácil ou não, depende da nossa flexibilidade, do nosso conhecimento, né? Para algumas pessoas, mudanças são sentidas de uma forma muito intensas, que têm muitas dificuldades com mudanças. Então, se nós somos pessoas mais rígidas, temos dificuldades com mudanças, a nossa adaptação pode ser um pouquinho mais difícil, natural isso, né? É engraçado que às vezes a pessoa fala assim, o chefe vai mudar no trabalho. A pessoa fala, ai meu Deus do céu, santo, já começa a sofrer, né?
porque é uma mudança. A pessoa já começa a sofrer. Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir lidar com esse chefe, com esse novo, né? E outras pessoas falam assim, ai, que maravilha, que coisa boa, renovação, é uma nova pessoa. Sabe? Então, depende de como é que nós vivenciamos isso. Algumas pessoas vão mudar de casa, meu Deus, eu tenho que mudar de casa. Outras falam, que coisa maravilhosa mudar de casa. Que coisa maravilhosa mudar de emprego. Então, as facilidades ou dificuldades nessa adaptação dependem também das nossas características, o nosso jeito de ser. Né? E vale a pena também, assim, gente, não é assim, sabe? Ah, eu desencarnei, já eu me adapto, já eu sou uma pessoa que não sou flexível e eu fico flexível. Não, né? Existe um cadeamento das encarnações e as desencarnações, existe um contínuo na nossa vida, não é assim, né? Uma mudança abrupta, não é assim. Eu até vou contar um casozinho que está no livro de A Vida Contínua, só para nós entendermos assim, essa adaptação. Mas antes dessa adaptação, há muito tempo atrás, né, porque essa questão nossa de como é que nós podemos sentir a passagem para o mundo dos espíritos. Há muito tempo atrás, um jornal, né, ele tinha uma parte que era dedicada às crianças e adolescentes. E eles pediram para o Henry Sobel, né, o rabino, escrever alguma coisa sobre a morte. E ele escreveu um artigo, mas muito bonito. Muito bonito. Então, ele diz o seguinte: olha, a morte é como se nós embarcássemos num navio e todo mundo está, os parentes, os amigos estão no cais. E o navio vai partindo, e todos que estão no cais estão balançando um lencinho de despedida, se despedindo. E o barquinho, o navio vai, e todos ficam ali até o navio desaparecer. Do outro lado, tem uma quantidade imensa de espíritos que estão acenando com o lencinho a vinda do navio que vai aportar num outro porto. Estão ali aguardando para nos receber. Então, olha que coisa poética e bonita, porque ele está dizendo, é uma viagem onde nós deixamos algumas coisas aqui, né? Mas nós iremos, quando aportar, encontrar outras experiências e outros que estão nos aguardando. Aqui, mas, nossa, é tão poética essa figura, né, em relação à morte, que vale a pena o desencarne para nós, né, que vale a pena nós pensarmos nessas coisas todas, ao invés de ficarmos sofrendo, né, antecipadamente e sem motivos. Agora, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas e aí, nós desencarnamos, já sabemos imediatamente o que aconteceu, que eu já desencarnei, como é que é isso? Essa é uma outra pergunta que as pessoas fazem muito. E para nós entendermos como é delicado isso, como é importante, como é o cuidado que a espiritualidade, o cuidado que Deus tem, né, com esses processos de vida dos espíritos, tem lá um caso no livro E a Vida Continua, de André Luiz. Isso é muito interessante, esse caso. Eu não vou citar nomes também, porque eu também nem lembro dos nomes, né? Mas tinha um homem e uma mulher que estavam internados num hospital. Os dois estavam doentes, fizeram amizade no hospital. E eles iam passar por uma cirurgia, estavam com uma doença complexa, complicada, estavam ali, né, fizeram amizade, né, criaram laços afetivos e estavam ali aguardando, né, e passaram ali pela cirurgia. Depois, né, que passou um tempo, eles acordaram, né, da cirurgia e falaram, eles desencarnaram na cirurgia, certo? Mas quando eles acordaram, já tinham feito a passagem, né? Eles olharam e falaram assim: nossa, eu estou me sentindo tão bem, estou mais leve, mas o hospital está diferente, né? Está mais iluminado, tem alguma coisa diferente nesse hospital, né? O que será que mudou? E eles estavam conversando, né? Que aí a gente fala assim: as primeiras impressões depois do desencarne. Então, no caso deles, as primeiras impressões.
né, que eles observaram, foi que as coisas estavam diferentes e que eles estavam sentindo o corpo diferente. Veja bem que interessante. Eles achavam que estavam com o corpo ainda, tá? Que isso é natural, né? Não estavam mais, já tinham desligado do corpo, mas fica a memória impressa, né? No perispírito, a memória do espírito, né? Desse corpo, né? Então, isso aí já não é o corpo orgânico, mas é um corpo que a gente poderia falar fluídico. Estava lá e eles conversando, falando isso, falando, nossa, os enfermeiros são diferentes, tá, né? Aí chega uma senhorinha e fala assim, olha, conversando com eles, vocês são novos aqui, conversando, tá? E dali a pouco ela chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo que todos nós morremos, não estamos mais na Terra. Aí os dois falaram, o quê? Nós morremos, não estamos mais na Terra. E eles ficaram, né, um pouquinho impactados, dá uma olhadinha, né? Como que eles não perceberam nada nessa passagem, né? Foi aquela senhoria que falou e eles ficaram assim, e dali a pouquinho chega lá um funcionário e fala, bom, gente, vamos, nós vamos assistir uma palestra, A Vida na Terra. Aí o pessoal fala, oh, como assim? Sabe, então, olha que situação interessante, porque E a Vida Continua é um livro baseado em fatos reais, né? Toda a série de André Luiz, elas são baseadas em fatos reais. Então, olha a delicadeza disso, né? E quando muitas vezes aquelas pessoas que trabalham na educação mediúnica, no desenvolvimento mediúnico, né, nós já tivemos experiência, né, de ouvir o espírito, né, você vai conversar com o espírito e fala assim, nossa, tá diferente aqui, né? Que lugar. Essas são as primeiras impressões, né? Desses espíritos. Outros podem ter outras impressões, mas ele sempre falou: mas que gozado, o que aconteceu? Eu estava não sei aonde, agora estou aqui, né? E aí ele vai sendo orientado, esclarecido, acolhido. Então, olha que coisa, como as coisas vão sendo delicadas, sempre que possível, né? Porque também tem uma coisa que é importante. Dependendo do nosso jeito de ser, da nossa rigidez, dos nossos medos, da nossa inflexibilidade, essas primeiras impressões podem não ser tão simples e tão agradáveis, aí depende de nós, né? Mas ainda assim a equipe espiritual está lá toda ali auxiliando, auxiliando essa adaptação, essa passagem, né? Então, olha que coisa, como essas coisas são importantes que nós saibamos para nos tranquilizar, né? Para nós termos fé, confiança nessas questões todas. Agora, e o auxílio aos desencarnados? Nós sabemos que o auxílio aos desencarnados para essa adaptação, para construir um novo contexto de vida, é muito importante, né? É muito importante. E sempre existe. E nós podemos abordar aqui duas questões essenciais no auxílio aos desencarnados. Uma está ligada a nós que ficamos encarnados. Nós podemos ajudar aqueles que partiram, que pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser, né? Podemos. Aí nós temos uma ação indireta nossa, né, na adaptação e no auxílio aos desencarnados. Então, a Denise leu uma página bonita sobre a prece, né? E, gente, a prece é valorosa para os espíritos que partiram. É valorosa. Eles, às vezes, pedem preces, eles ficam felizes quando são lembrados. E principalmente quando eles são lembrados com carinho. Por isso que é importante, porque às vezes fala assim, ixi, né? Foi embora, que bom que foi embora, não vou mais ver, né? Mas é melhor nós evitarmos esse tipo de pensamento, porque o espírito capta, capta. E aí ele fala assim, mas eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa. Arruma alguma coisa que alguma coisa de bom todo mundo tem. Você vai falar, pelo menos os olhos eram lindos, sabe? Tinha uma voz linda, alguma coisa. Então, os nossos pensamentos atingem esses espíritos, né? Atingem, se sensibilizam, e eles gostam, eles pedem, eles se reequilibram quando eles sentem os nossos pensamentos de compaixão, de misericórdia, amorosos, eles sentem, e isso ajuda o reequilíbrio deles.
Por isso que existem algumas orientações, né, que as pessoas falam assim, olha, quando vai no velório, né, não fica conversando, falando coisas, né, que não vale a pena falar do espírito, né, daquela pessoa. Lá é um lugar de recolhimento, onde nós podemos fazer vibrações de muita luz para esses que partiram, porque eles vão receber isso, né? Então, nós temos a possibilidade de auxiliar, né, os desencarnados. E principalmente quando nós, a pessoa desencarnou e ficou ali uma situação de mágoa, de ressentimento, né, isso fica conosco e fica com o espírito que partiu. Então é uma boa hora de nós pedirmos perdão se nós fizemos algo que magoou, que ofendeu. Ou se eles fizeram algo que nos magoou e que nos feriu, é um ótimo momento para nós perdoarmos, para nós pedirmos perdão e para nós perdoarmos, né? Isso tem um valor imenso, viu? Imenso, porque vamos lembrar que os nossos pensamentos viajam, né? Eles transcendem o mundo material e são captados por aqueles que estão ligados a nós, né? E tem aí a ação dos desencarnados, que é das equipes espirituais que auxiliam esse processo de adaptação e da continuidade da vida dos espíritos. Aí é uma ação direta, né? As equipes espirituais. E isso nós podemos ver com muita clareza nas obras de André Luiz, né? Todos os 13 livros que compõem a série André Luiz, nós vamos encontrar lá umas grande fatos, né, falando dessa continuidade da vida, e nós podemos ver as diferenças entre cada um, como cada um é, como cada um encara, e as facilidades ou dificuldades que os espíritos vão tendo nessa continuidade da vida. Então, nós temos aí exemplos, muitos exemplos, né, e inclusive da ação da equipe espiritual sobre cada um, né, auxiliando nessa adaptação. Então, que ação direta é essa, né, das equipes espirituais? Esclarecimento, né? Por exemplo, na educação mediúnica, muitas vezes o esclarecedor acha que está esclarecendo o espírito, né? Mas ele não está. Ele está lá recepcionando, apoiando, mas quem vai esclarecer é a equipe espiritual, porque a equipe espiritual conhece o histórico desse espírito e sabe o que ele precisa. Então, é toda uma parte de esclarecimento, toda uma parte imensa de apoio, de auxílio, né? E tratamento espiritual. É muito comum nós vemos quando as pessoas, né, estão, às vezes, internadas, fazendo tratamento e acontece o desenlace, né? As pessoas, o que acontece? Geralmente elas são levadas, né, no hospital espiritual e continuam sendo atendidas e continuam recebendo tratamento. Então, depende da situação de cada um, né, do histórico de cada um e de como foi o desenlace, né? Então, os tratamentos, quando são necessários, toda essa ação direta vai acontecendo no apoio para os espíritos, né? E nós até podemos lembrar o próprio André Luiz falando da sua própria experiência, né? Porque ele, como médico, era um médico famoso, né? E é isso também comum, né? Às vezes fala assim, eu sou médico, já chego lá, já começo a atender no mundo dos espíritos. Não, precisa de uma adaptação, né? Porque é uma outra medicina. A medicina do além é outra medicina, né? Não quer dizer que a medicina aqui, material, não auxilia, lógico que auxilia, né? Mas é um outro contexto. E nesse contexto nós precisamos ir nos adaptando e tomando conhecimento dessa nova realidade, que são novos conhecimentos que nós iremos ter nesse mundo dos espíritos. Então, olha como que os cuidados são imensos em relação aos tratamentos, né? É claro, né, que é importante nós falarmos que nem tudo são flores, tá? Também não podemos dizer, entendeu? Que né, depende do espírito, ele pode ter mais dificuldades, e a equipe espiritual faz, às vezes, um tratamento intensivo, muito intensivo, para ajudar esse espírito a ele conseguir se adaptar, ou o que é comum também acontecer, da pessoa achar que desencarnou antes do tempo, que tinha muitas coisas para fazer e fica preocupado com a família, fica preocupado com a condição da família. Isso é muito comum também nós assistirmos.
né, na educação mediúnica ou nas obras de André Luiz, mas aí tem todo um auxílio, uma ação da espiritualidade para que a pessoa vá percebendo que encerrou um ciclo, que essa é a realidade, né? Quando nós, né, a continuidade da vida, ela vai sendo feita por ciclos, né? Ciclos quando nós estamos encarnados, ciclos quando nós estamos desencarnados, são fases, né? Mas são fases que têm um contínuo, mas são fases com experiências diferentes. Então, quanto mais nós formos entendendo essa realidade da vida do espírito, nós teremos mais facilidades para lidar com essas questões todas, né? Então, vale a pena nós já começarmos a trabalhar na nossa maior flexibilidade, menos rigidez, aceitar as mudanças de uma forma mais leve, aproveitar as oportunidades. Então, essas questões todas são importantes para nós, né? E outra questão, né? Quanto mais nos apegamos a certas questões, é mais difícil desapegar. Então, vamos aproveitando agora, né, e fazendo aí o nosso crescimento espiritual para que as coisas possam, né, fluir de uma maneira mais leve, mais delicada. Gente, isso não quer dizer que nós não vamos sentir a falta da família, a falta do gatinho, a falta do cachorrinho, a falta, né? Não quer dizer, isso faz parte, é natural, mas nós sobreviveremos a isso. Nós vamos conseguir nos adaptar, nós vamos conseguir lidar com a saudade, nós vamos, porque as coisas não se rompem, né? Os laços não se desfazem, laços de afeto não se desfazem. Então, é importante nós lembrarmos que não estamos separados, nós estamos em dimensões diferentes que estão interligadas, né? Então, essas coisas todas nós precisamos entrar em contato, né? Não adianta nós fugirmos dessa realidade. Ah, não quero saber como é que vai ser a continuidade da vida. Vale a pena saber, sim. E aí nós podemos ver todos os cuidados, a delicadeza e o respeito que a equipe espiritual tem com a situação de cada um dos espíritos, né? As suas dificuldades de adaptação ou não. Nós vamos ver como que a equipe espiritual é cuidadosa, é muito cuidadosa. E finalizando, eu acabei encontrando uma passagem de Emmanuel e que eu achei, falei, nossa, mas ela é muito interessante, ela vale para tudo, essa passagem de Emmanuel. Então, ele diz o seguinte, olha, construir para si. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, a estrada é a continuidade da vida. A escolha é sempre nossa. Fugir do trabalho de auxílio aos outros sob esse ou aquele pretexto é mera desculpa de quantos preferem retardar a melhoria própria. Usa a palavra que abençoa e auxilia. Não reproves ninguém. Deus é amor. Essa passagem está no livro Agenda de Luz, né? Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então, vamos trabalhar em nós próprios, né? Para facilitar a nossa passagem, a nossa continuidade da vida, e alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos traz são preciosos e nos ajudam muito, muito, e principalmente nós trabalharmos as nossas questões internas, que é realmente o que pode dificultar são os nossos sentimentos, a nossa postura, que isso que pode dificultar um pouquinho. Mas todos nós temos, não só auxílio, todos nós temos capacidade de fazer essa adaptação da melhor maneira possível, sem sofrimento, não precisa de tanto sofrimento, né? Lidar com ausências, com saudade, isso faz parte, né? E isso pode ser um crescimento para todos nós. Então, esse tema é complexo, é enorme, é grande. É claro que nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Nós trouxemos apenas algumas questõezinhas aí para nós pensarmos, analisarmos, né? Mas principalmente nós, né, desmistificarmos uma série de coisas, quebrar alguns mitos, né?
e nós podermos aí ter mais confiança, mais fé e viver com mais alegria, com mais confiança, menos medo, né? Mas principalmente trabalhando para nós nos melhorarmos. Então, acho que é isso. Essa bibliografia é imensa. Aí, se depois o pessoal quiser, nós podemos passar, né, essa bibliografia, mas uma recomendação são as obras de André Luiz, que deixa muito claro para nós como que é essa continuidade da vida e as diferenças para cada um, né, dependendo da característica de cada um de nós espíritos. Muito obrigada.